A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Almeida, século 21. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Amados, queridos irmãos, a diferença entre a terra ruim e a terra boa é que na terra boa a semente frutifica. Oh, glória a Deus! Sabemos que a semente é a palavra de Deus e a terra boa é o coração espiritual que pela graça consegue cooperar no processo. É maravilhoso ver que ainda existe terra boa nessa terra. Amados, olha, a palavra de Deus mostra na parábola lá da semente que 3/4, de cada 4 solos, 3 eram infrutíferos. Apenas 25%, 1/4, é que dava fruto. A diferença entre a terra ruim e a terra boa é que na terra boa a semente não é perdida. A semente colocada ali germina e frutifica. Sabemos que para uma semente frutificar, ela precisa ser transformada de semente, passar pelo processo da germinação até chegar ao fruto. Olha só, que eu e você possamos ser terra frutífera. Aqui nós vemos no versículo que o Senhor disse para que nós não andemos preocupados, ansiosos. Vamos buscar o reino, amém, queridos? Estar contente porque temos a graça de Deus. Ele disse, Deus disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E no versículo seguinte diz, desse modo, com plena confiança, digamos. Veja que Deus diz no versículo 5, para que no versículo 6, com plena confiança, nós digamos. Veja que o rio da vida, lá em Ezequiel 47, por onde quer que aquelas águas passassem, tudo sarará. Sabe, há um rio que corre do trono do Senhor. É o trabalhar do Espírito, é o trabalhar da graça no coração que recebeu a semente, no salvo. Esta graça vem assim, ela nos anima. O Senhor chama de bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, que tem fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Louva a Deus por tua vida que está ouvindo este áudio agora, amém, amados? Então tudo começa no ouvir. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aí, não como terra ruim que ouve de mau grado, A Bíblia diz que aquele que ouve, não presta atenção e não entende, as aves dos céus vêm e tiram aquela semente. Ela é perdida. Quantas pessoas que vão para a igreja e não misturam a palavra com fé, não cooperam no processo. Em Hebreus 4:2 diz que a palavra pregada não teve nenhuma valia, porque não foi misturada com fé naqueles que ouviram. Então não apenas ouvir, mas entesourar, guardar essa palavra no coração, meditar nela, como diz o Salmo 1, que aquele que medita nessa palavra, lembra, pensa, que trabalhar maravilhoso da graça, queridos? Ali está a semente guardada no coração, e é como uma árvore plantada lá de ribeiro das águas, que nessa ação própria dará o quê? Fruto, irmãos. E veja que no versículo 5 ele diz, o Senhor diz, e no 6 ele diz, para que com muita confiança, para que com plena certeza e confiança digamos, Deus diz, para que digamos. Então, o processo começa no ouvir, depois no meditar e por fim em semear no Espírito. Você sabe que a palavra de Deus é a semente. Então, o que nós vemos é que semear a semente significa dizer a palavra de Deus de acordo com o que está na palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. E também a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Como é que nós semeamos a palavra? Dizendo, com plena confiança dizemos. É tão lindo ver que a boca fala do que o coração está cheio. Isso está lá em Mateus 12:34. Sem dúvida, a palavra crida
e confessada, diz Romanos 10, 9 e 10, é a fé salvífica, a fé verdadeira. Olha, nós vemos em Marcos 11, 23 e 24, que aquele que anda com Deus, ele conseguirá dizer a palavra e não duvidar no seu coração. Por quê? Porque os medos foram tirados, diz 1 João 4,18. Então a pessoa conseguiu, andando com Deus, ter confiança, ter fé. E agora a boca fala que o coração está cheio. Essa pessoa está semeando no Espírito. É o que diz lá em Gálatas 6,9, que nós teremos uma grande colheita se não desanimarmos, não desistirmos, mas perseverarmos, porque semeamos no Espírito. Em Tiago capítulo 5 ele diz que assim como o lavrador espera a preciosa colheita, nós devemos ter fé naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Tanto em Hebreus 4,14 e também 10,23, fala de manter firme a confissão de que em Cristo nós somos aceitos, somos salvos, e podemos, esses versículos de Hebreus 4, 14, 10, 23, fala de estarmos diante do trono de Deus, com confiança, confessando que em Cristo somos aceitos. Amados, uma coisa linda e maravilhosa, diz Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho não poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Vemos que desde a queda de Adão e Eva, tudo foi deformado, né? Veio as 4 maldições que estão lá em Deuteronômio 28. E essas ações do diabo que estão aí matando, roubando e destruindo, são freadas pela palavra da fé. Nós vemos, sem dúvida, que Jesus venceu Satanás dizendo a palavra. O diabo se desespera, irmãos. Ele sabe que a palavra da fé destrói todas as obras do diabo, porque a palavra ela é luz. E a palavra também ela é espírito, de João 6,63. Sem dúvida, a palavra da fé, ela é a espada do espírito que destrói Satanás. E Satanás quer que tenhamos uma fé morta, religiosa, passiva, né? Ele não quer que eu e você tenhamos uma fé bíblica, como a do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e que nos enviou a este mundo para fazermos as mesmas obras e maiores para a glória dele. Então, o diabo levanta pessoas, irmãos, que na sua compreensão carnal, na sua mente carnal, inchados, como os fariseus perseguiam a Cristo por não compreenderem a lei, essas pessoas não compreendem que semear no Espírito destrói as fortalezas do diabo. Então, eles se levantam para dizer e tentar amordaçar a igreja que confessar a sua fé, manifestar a sua fé é mandar em Deus, é pensamento positivo, é nova era. Por que eles fazem isso? Porque eles são usados como marionetes do diabo para dizer para você não dizer a sua fé, para você não confessar aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, para que você não semeie no Espírito. O que vai acontecer se você não semear no Espírito? Você vai ser terra ruim, você não vai frutificar. O que a terra boa faz? Ela frutifica a 30, 60 e a 100 por 1. A terra boa é aquela que ouve e pratica. Como é que você pratica a palavra? Dizendo? Entende? Muitas vezes nós não compreendemos que a maior batalha espiritual está nas palavras. Tanto que em Provérbios 18, 20 e 21, diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é espírito e ela é uma arma espiritual. A palavra de Deus libera o quê? O Espírito de Deus. Vemos isso logo em Gênesis capítulo 1, que Deus estava olhando as trevas e disse, ele disse, e quando ele falou, o Espírito se moveu. Então o reino espiritual se move, né? Como Deus disse, Daniel, por causa das tuas palavras eu vim. As palavras que Jesus dizia aos doentes é que eles eram curados meramente por suas palavras. Então vemos que palavras de pessoas que andam com Deus já passam a ser o quê? A palavra de Deus no Espírito. O Senhor disse, naquela hora não será vocês que estarão falando, mas serão o quê? O próprio Espírito do Senhor que inspira. Porque, amados, nós vemos aqui, o Senhor diz no versículo 5 de Hebreus 13, no versículo 6 diz, para que com plena confiança digamos. Então você ouve,
você crê e você semeia, você confessa no Espírito. Aqui está a terra frutífera. E a Bíblia diz, lá em Timóteo, que aqueles que piamente quiserem fazer a vontade de Deus, serão perseguidos. Então, as pessoas cegas, assim como a Caim perseguia Abel, né? Assim como Esaú perseguia Jacó, o que nós vemos é que o carnal persegue o espiritual, porque ele está numa dimensão terrena. A Bíblia diz que a sabedoria humana, terrena, ela é diabólica. Não compreendem a dinâmica do espírito e chama isso de loucura, fanatismo. Por quê? Porque a pessoa ela está cegada pelo inimigo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem que Jesus curou todo mundo na cruz do Calvário, vai perseguir aqueles que dizem que Jesus curou. Aí, se você diz que Jesus curou, eles que não creem que Jesus curou, vai dizer, não, Jesus não curou na cruz ninguém não. E quem disser que curou é errado. Como eles não creem que o Senhor provê todas as coisas, que mesmo que nós passamos por aflições, por provas, em todas somos mais que vencedores, que o Senhor é o nosso pastor, não faltará. Quando você crê que Deus vai prover e diz que Deus vai prover, eles dizem, pensamento positivo. Por quê? Porque eles não creem na provisão de Deus. Eles creem num Deus aleatório, que abençoa um, não abençoa outros, cura um, não cura outros. E eles acham um absurdo, loucura. Eles chamam isso de heresia, seita, fanatismo, crer nas Escrituras. Eles acham um absurdo crer que o Jesus que salva é o Jesus que cura, que liberta, que prospera. Então, nós não temos que nos preocupar com aquele que é terra ruim, porque o único alvo do terra ruim é que você também seja terra ruim. O único alvo de quem está caído é derrubar quem está em pé. E como são poucos que estão em pé, não preste atenção nisso aí. Não deixe que as críticas te parem. Continua semeando no Espírito, continua fazendo a vontade de Deus, pois um dia todo joelho se dobrará e estaremos diante do Senhor, e cada um receberá do Senhor conforme as suas obras. Então, não deixe com que as pessoas que estão na compreensão carnal, que estão cegos, venha tentar cegar você, amordaçar você. Continua como terra boa, frutificando. Continua como terra boa, fazendo boas obras. Porque a Bíblia diz, amados, que fazendo boas obras, nós estaremos glorificando a Deus. Nós estaremos manifestando o reino de Deus nessa terra. Porque nós somos chamados, irmãos, como corpo de Cristo, para sermos canais da glória de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 2,9 e também em Efésios 3,10. E é lindo, é maravilhoso que eu e você possamos ser uma terra frutífera. O que é terra frutífera? É aquela que chegará ao fruto, irmãos. Ela não é estéril, não é uma fé religiosa passiva, é uma fé agressiva contra as trevas. É uma fé que destrói as obras do diabo. É uma obra que manifesta a cura de Cristo, a libertação, a provisão, que cria uma atmosfera para que o pecador se arrependa, se converta, uma pregação que tira o homem do mundanismo, da carnalidade, e gera um povo santo ao Senhor, um povo zeloso, especial de boas obras. Que coisa linda, amados, é ver que o Senhor está vivificando a pessoa. Pelo fruto você conhece a árvore, pelo fruto, Então, o fruto final é o que, irmãos? Diz Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estar em acordo com a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus entra, coloca a sua mente em linha com a palavra, porque desde a queda, a mente do homem e a mente de Deus é diferente, Deus pensa uma coisa, o homem pensa outra. Tanto que lá em Isaías 55 diz, os meus pensamentos são mais altos do que de vocês. Mas agora veio o Espírito Santo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 em diante, que o Espírito Santo vai habitar em nós para revelar o que temos recebido gratuitamente. Aí o Espírito Santo vem, irmãos, coloca a nossa mente em linha com a palavra de Deus, santifica a nossa mente. O que é santificar a mente? É pensar como a palavra de Deus diz, não segundo as circunstâncias, não segundo a nossa condição atual, no visível, mas colocar a mente em linha com a palavra. Foi aquilo que aconteceu com Josué e Caleb. Eles ficavam junto com Moisés lá na nuvem, no monte,
investiam tempo com o Senhor, quando veio os gigantes na terra prometida, eles conseguiam repetir o quê? A palavra. Criam na presença do Senhor, no poder do Senhor. Então eles confessavam o quê? A palavra. Já os outros espias que foram os 10 príncipes, junto com Josué e Caleb, repetiam o quê? As circunstâncias, o visível. E aí Deus chamou isso do quê? Mau relatório. Deus disse assim, porque eles deram um mau relatório, um relatório maligno. Qual foi o relatório maligno? Eles confessaram as circunstâncias, não confessaram a promessa, o poder de Deus, a presença de Deus. Ah, pastor, mas isso é para os judeus. Veja o que diz em Gálatas 3, 13 e 14, que tudo que Deus prometeu a Abraão é repassado à igreja através da fé. E aí o Senhor santifica a nossa mente. Aí, irmãos, se nós formos tementes ao Senhor, nós esconderemos a palavra do Senhor de Deus no nosso coração, e ela vai santificar o nosso coração. Vai gerar o quê? Um novo querer, visões e sonhos. Nós vamos estar empolgados e animados em trazer glória para o Senhor. Nós vamos começar a ficar motivados em curar enfermos, expulsar demônios, consolar os tristes, visitar o órfão e a viúva. Aquele que é espiritual, ele se inclina para as coisas do Espírito. Quando nós começamos a dar o nosso coração, como diz lá em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, o Senhor começa a santificar o seu coração, o seu querer, começa a colocar compaixão, misericórdia. O fruto do Espírito vai aparecendo. A pessoa vai resgatando o caráter. A sua alma vai sendo renovada, vivificada. Assim como a mente foi vivificada, agora o coração está sendo vivificado. E aí, amados, é a espada do Espírito, que é a palavra. Como é que você combate a espada do Espírito e a palavra? Pela palavra. Como é que você semeia no Espírito se a semente é a palavra? Pela palavra. Então, se isto é o ponto de eficácia, o ponto final, Jesus morreu e a semente não morreu em você. A semente não foi perdida, ela foi colocada ali no coração e não foi perdida. Ela está multiplicando, ela está germinando. Tudo isto, a eficácia final, o produto final é o quê? As palavras. Tanto que o Senhor diz que pelas suas palavras sereis condenados e pelas suas palavras sereis justificados. Porque a fé, ela tem evidência. E a evidência da fé é a palavra da fé, né? O que vemos sem dúvida é que o diabo se desespera no produto final. A morte de Cristo seria em vão se você não andasse na fé. E a evidência da fé não é apenas crer no coração. Crer no coração faz parte da fé. Mas a fé completa é crer no coração e dizer com a sua boca. Veja lá 2 Coríntios 4,13, né? Vemos sem dúvida que o diabo se desespera e tenta amordaçar a igreja. Por quê? Porque quando você anda com o Senhor e tem a sua mente santificada, vivificada, seu coração vivificado, e agora você semeia no Espírito, vai frutificar, vai germinar. Porque um é que planta, o outro é que rega, mas é Deus que dá o crescimento. O desespero do diabo está na palavra da fé. O maior desespero do diabo é que você assuma a palavra, manifeste a palavra. Porque aí vai destruir as obras do diabo. Então, e diz lá em Isaías 62, não estejais em silêncio. Por quê? Para que Deus opere através da palavra. Nós vemos em Zacarias 4,7 que a cidade será reconstruída com aclamações de graça, graça a ela. Você sabe que a palavra que o Senhor inspira nós falarmos, move os anjos. Através da nossa oração é que Deus opera. Isaías 19:22, que Deus se move através da nossa oração. Então Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele gera em nós a fé. E Ele confirma a nossa fé, como diz em Marcos 16:20. Então, a terra frutífera é aquela que medita, crê e confessa. Isto está em todas as Escrituras. Jesus fez isso, Paulo fez isso. E hoje, o inimigo desesperado quer que você se cale. Que você tenha uma fé passiva, religiosa, morta. Que você seja um terreno morto. Que a semente caia ali e fica ali parada. Cai ali e perdeu a semente. Não, ela vai frutificar. Ela vai trazer muita glória. Como diz em João 15:8. Nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Então o alvo da semente é o fruto.
E o fruto dos nossos lábios, como diz Isaías, eu crio o fruto dos vossos lábios. É o Senhor que nos inspira, como diz em 2 Samuel 23:2. A palavra de Deus está na minha boca, o seu Espírito fala através de mim. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.